Fala galera, começando mais um live. Esperar um pouquinho aqui o pessoal organizar. Esperar um pouquinho aqui, tô com um monte de papéis aqui na minha mesa também. O pessoal já está começando a interagir com a gente. Luiz Carlos acabou de entrar aí também. Esperar um pouquinho o pessoal entrar com a gente aqui ao vivo, né? Enquanto a gente vai formando a nossa base aí de pessoas ligadas com a gente. Ó, o Dorival, nosso amigo Dorival Belê, sempre com a gente no nosso live, na nossa live do Facebook. Saúde Já, o nosso projeto Saúde Já, galera, o nosso projeto está andando aí semana a semana, sempre com um tema de saúde aqui para você, né? Começando, né? E vamos colocar também um Instagram. No Instagram também já vai iniciar aqui. É isso aí, gente. Saúde Já. Nosso tema aí, obrigado sempre na audiência com a gente. Belê. É isso aí. Pessoal do Instagram também acabou de entrar aqui, pessoal do Instagram. Saudações, né, às redes sociais do Instagram. Você que gosta do Instagram vai acompanhar também o nosso programa Saúde Já. Gente, Saúde Já tá começando aí, ó, o pessoal aí. Fala aí, garoto. É isso aí. Luiz Vanderlei, acabou de chegar, boa noite. Luiz Carlos, boa noite. Belê também com a gente aqui. Pessoal, vamos lá, gente. O pessoal tá começando a adentrar aqui na nossa live, no nosso bate-papo semanal de saúde. É isso aí, gente. Muito bom. Então, o que é o nosso projeto, né? Até o pessoal organizar aqui a minha assessoria, sempre com você, aí com a gente também, jogando nos grupos, para a gente aumentar a nossa base de telespectadores, né, gente? Colocando aí nos grupos, avançando aí, compartilhando também. Isso é muito importante. Para você, meu amigo, minha amiga que está ao vivo com a gente, peço encarecidamente para você compartilhar também o nosso programa. Isso é muito importante porque o nosso projeto vai atingir mais pessoas. Olha a Mariana Nascimento também, diretamente, né, de Goiânia, acabou de chegar também com a gente aqui. E então compartilha, pessoal, compartilha para ficar lá na sua página. Isso vai fazer com que o projeto avance, né? Mais pessoas estão visualizando aí o nosso programa. Isso é muito legal. Estou organizando aqui também. Pessoal do Instagram, pessoal do Instagram também chegando aqui, muito legal. O pessoal está avançando aqui e estão olhando aqui também, avançando. Gente, eu peço encarecidamente que vocês fiquem na nossa audiência. Hoje o tema é um tema muito legal, é um tema muito importante, é um tema até que foi sugerido aí pelas pessoas que estão acompanhando, já que o nosso programa ele já está virando uma tradição, hein, gente? Saúde Já está virando uma tradição semanal. É isso mesmo, gente. Toda semana um tema de saúde aqui para você. Nós estaremos colocando à disposição de vocês Saúde Já, um tema de saúde toda semana. Vamos discutir aqui, aquele bate-papo legal. Você pode interagir com a gente, mandar sua pergunta, mandar seu questionamento, que nós estaremos aqui pronto para responder. Lembrando a você que todas as quartas-feiras, às 9 da noite, pontualmente, religiosamente às 9 da noite. Beleza, gente? Vamos dar uma começada então aqui no nosso programa de hoje? O pessoal está aqui do Instagram também, está começando a chegar o pessoal, muito bom. O pessoal aqui do Instagram, legal demais. Gente, hoje um tema importante, um tema legal, que nós vamos falar do colesterol e triglicérides. Isso mesmo, gente, colesterol, triglicérides, ou triglicerídeos, né, que também a gente vai encontrar esse termo também. E os triglicerídeos, pessoal, não é muito comentado às vezes, né, não é muito falado, né? Muita gente fala muito do colesterol e às vezes acaba esquecendo, né? Fala muito do colesterol, hoje se fala muito do bom colesterol, que é o HDL. A gente divide o colesterol em bom colesterol e mau colesterol, o LDL, que é o mau colesterol. Hoje se fala muito disso e não dá muita atenção aos triglicerídeos, pessoal, né? É isso que a gente vai comentar aqui. Então eu separei esse tema, espero que dê tempo da gente falar dos dois, que é bem legal.
Eu não vou adentrar em detalhes muito específicos, mas eu acho que é legal a gente estar falando aqui e levando esse conhecimento até você, tá bom? Então, fique comigo, gente, até o final, né? Não saiam, né? Eu sei que vocês, às vezes, o pessoal do ao vivo, às vezes entra e sai, mas se você for fazer alguma coisa, volta com a gente, né? Compartilha também, né? Manda o seu recado aí para os nossos amigos, né? A Hilary Gabriel entrou aqui com a gente também, boa noite para você. Muita gente está com a gente aí ao vivo e também já foi compartilhado aí nos grupos. Legal demais. Cristiane Nunes, boa noite para você. Obrigado pela presença e pela audiência. Gente, olha só, triglicérides, né? Vamos falar um pouquinho aí dessa molécula. O que é isso, gente? Na verdade, quando a gente fala em triglicérides, quando a gente fala em colesterol, na verdade são gorduras, né? São moléculas que estão presentes aí no nosso organismo. E aí, mas o triglicérides e o colesterol, né? Eu estou englobando os dois, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de cada um. Eles são ruins? Você pode perguntar isso para, né? Éder, é ruim o colesterol? É ruim o triglicérides? A gente não pode falar que eles são totalmente ruins, né? Muitos são sintetizados, né, no nosso próprio organismo, no fígado, e fazem parte aí, ou não, no caso os triglicérides aqui, fazem parte de formações importantes, né? São moléculas de gorduras, né, compostas por ácidos graxos e glicerol, no caso os triglicerídeos, por isso que tem esse nome, né? A composição é ácido graxo e glicerol. Estou aqui com uns tópicos aqui que eu separei para eu não esquecer, gente, né? E olha só, eles não são de todo ruim, né? A gente pode falar isso. É uma forma de energia. Lembrando a você que a gente falou isso em alguns lives anteriores, a glicose é o principal gasto de energia, é o principal combustível da gente, vamos falar assim, é o principal combustível da célula é a glicose. E os triglicerídeos, né, as gorduras em geral, é o segundo tipo, é utilizado também como moléculas de energia para a gente também, né? Olha, legal aqui o pessoal também falando, parabéns pela iniciativa, né? A Érica Carvalho aqui, legal, obrigado, viu? Fica na audiência com a gente, pessoal, tá bom? E olha só, então, é uma forma de energia, né? E é armazenado no tecido adiposo, né? Que é o tecido gorduroso. E é importante para o organismo, né? Atua na regulação térmica, composição de alguns hormônios, isso é legal. Muitos hormônios têm na sua composição gorduras, né? As moléculas aí dos triglicerídeos, do colesterol, estão presentes aí em alguns hormônios. Vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e K, né? Então isso é uma questão importante também de a gente salientar, né? Boa noite, Gimon. O Rafael Jimenez, nosso amigo Gimon, presente também. O Rodrigo Pedroso aqui também falou, muito legal essa matéria. Obrigado aí por estar com a gente na nossa audiência, gente. E vamos lá, então, dando continuidade, né? É uma forma de energia, como eu falei. A primeira é a glicose, que é a mais rápida, né? É a principal, mais utilizada, é a glicose. A segunda seria aí as gorduras, né? No caso, a gente está falando dos triglicerídeos. E vamos lá. O que mais que a gente tem dele? A questão dos dois tipos, o endógeno e o exógeno. Então, o endógeno é aquele que é formado no fígado, né? Através da metabolização de certos alimentos que são ricos em açúcar, né? Em álcool, tá certo? Então, metabolizado no fígado. E a forma exógena, ou seja, absorvido através da alimentação. E aí que a gente vai naquela questão, naquele cuidado, né? Muitas pessoas, às vezes, trazem os exames para a gente, né? O exame clínico. A pessoa vai fazer o exame no laboratório e tem lá, traz para a gente aquele parâmetro, né? O meu colesterol, o meu triglicérides deu alto, né? Na verdade, é essa mensuração, né? Que eles fazem, né? Que é feito através do laboratório, e você tem, então, aquele índice, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, a questão do índice aí ideal. E, no caso, muitas pessoas trazem os exames para a gente ver, tem um valor de referência, às vezes está elevado. Por que está elevado? Porque a pessoa está tendo uma alimentação inadequada, né? Grande responsável pelo aumento do triglicérides na gente é a alimentação inadequada. Uma alimentação rica em gordura. A Gláucia está com a gente. Boa noite, saúde já. É isso aí, Eba. Valeu, Gláucia, na sintonia com a gente aí. Muito obrigado aí. Olha lá, o pessoal... isso, né? Aqui o pessoal também está colocando aqui no Instagram, frisando a fala que deve incluir exercícios físicos. Perfeito.
Essa é a principal diferença. Já que você colocou aqui para a gente, né, o pessoal que está participando aqui, a Adriana aqui, colocou para a gente uma coisa importante. O que é isso? Frisar a questão do exercício físico. Isso mesmo. Os triglicérides, pessoal, ao contrário do colesterol, o exercício físico funciona muito bem na pessoa que está com o triglicérides elevado. Né? O pessoal que é a Samantha Almeida, diretamente de Itapetininga. Obrigado pela audiência. Olha só, gente. Então, esse recado foi importante aqui, ó, né? O exercício físico, que a gente tem que frisar isso. E a gente vai falar muito sobre isso ainda durante essa live de hoje. Mas se a gente fazer um paralelo, uma diferença entre os triglicérides e o colesterol, o exercício físico funciona muito bem nos triglicérides, para baixar o triglicérides, pessoal. Tem aí provado uma redução grande aí dos níveis de triglicérides fazendo exercícios físicos. Isso é muito importante. Já no caso do indivíduo que tem colesterol, há uma redução também, mas não tanto quanto no indivíduo que tem triglicérides. Legal essas diferenças, essas particularidades, além da estrutura química deles, né? Eu falei para vocês que é o glicerol, né? O ácido graxo e glicerol, que é o componente dos triglicérides. Já no colesterol, já são outras gorduras, né? Outras substâncias. Mas é legal, isso são diferenças, né? A estrutura química, o exercício físico ajuda nos triglicérides, enfim. Mas, voltando à questão aqui da alimentação inadequada, né? O que é a questão? O que faz aumentar os triglicérides aí? É uma série de fatores, né? A gente já falou aqui que o consumo de alimentos gordurosos, isso vai fazer com que ocorra também, mas é só gordura, Éder? As pessoas têm esse mito, né? Que colesterol e triglicérides é só gordura, e não é, gente. Muito excesso de açúcar também pode complicar, né? Porque as moléculas do açúcar vão servir de esqueleto da formação do triglicérides. Olha só que interessante isso, mas é uma coisa química, né? Saindo um pouquinho da biologia aqui, da fisiologia, já vai para a questão da química. Então eu até separei isso, né? Uma questão importante aqui. A gente não pode ter só esse mito e achar que é só a gordura em si. Os triglicéridos é importante a gente falar também na ingestão dos açúcares. Estou dando uma lida aqui, pessoal, no meu roteiro, tem o glicerol na fórmula, que é, na verdade, esse esqueleto químico para formar, então, a molécula do triglicérides. Ah, mas só isso, Éder? Só isso também? Não, na verdade, o álcool, né, apesar de ter um menor impacto aí, mas se você tomar, né, bebida alcoólica com gordura, por exemplo, você também vai estar influenciando a formação dos triglicérides. Olha só que coisa importante que eu falei agora, gente. Por quê? Porque tem pessoas que abusam da utilização do álcool, usam de uma maneira, ou seja, uma grande quantidade, uma ingestão de grande quantidade, e muitas vezes associado com frituras, né? A gente vê muito isso, né, pessoal? Pede uma porção de batata frita lá e está tomando bebida alcoólica junto. Então está ingerindo quantidades de álcool, né? E está ingerindo também frituras. Essa é uma combinação uma combinação perfeita, né, para aumentar os triglicérides. Legal isso que eu falei, né, pessoal? Então não é só gordura, a ingestão também de açúcares em excesso, porque a estrutura do açúcar vai ajudar a formar a estrutura do triglicérides. E quem bebe muita bebida alcoólica, associado com fritura, também é outra problemática, tá certo? Ó, o Rodrigo Pedroso aqui, posso te fazer uma pergunta? Claro que pode, a gente está aqui para justamente interagir com os nossos amigos que estão na audiência com a gente, né? Opa, o Barrado Show, venha visitar o Aleixo, com certeza, claro que vou, Barrado, estaremos lá, né? Estaremos visitando você lá, né? O Aleixo, tem que ir no Aleixo sim, conversar com o pessoal. Perfeito, gente. Então, respondendo a pergunta do pessoal aqui, né, que muita gente colocou, o exercício físico aeróbico é uma excelente iniciativa, é uma excelente questão para você estar baixando os triglicérides. Existem estudos aí que, eu trouxe aqui no meu artigo, 10 a 20%, né, pode ser reduzido aí com a prática do exercício físico periodicamente. Legal, né, pessoal? Uma caminhada. O José Moraes também está aqui com a gente na audiência. E é legal isso, né? Então, uma caminhada, um exercício físico, aeróbico, uma corrida leve, tudo isso vai ajudar, então, a baixar os triglicérides. Olha só, coisas importantes também, uma ingestão de ácidos graxos do tipo ômega 3. Ingestão de ômega 3 periodicamente, também existem estudos que mostram redução dos triglicérides, né? Muito legal isso também, né, gente? A Sueli Massaruti, visitar o bairro do Barreiro, com certeza,
Gente finíssima, amigos queridos aí no bairro Barreiro. Olha a pergunta aqui, é um mito ou verdade que a berinjela ajuda a baixar os níveis de gordura no sangue? Então, a berinjela, pessoal, o pessoal fala muito disso, né? Os alimentos, as verduras e legumes em geral, ajuda bastante. Contém muita fibra, eu acredito que mais relacionado a isso, né? Os vegetais em geral, e a berinjela é um legume que tem bastante fibra também, as fibras em geral têm essa característica de formar uma esponja e ajudar a absorver gorduras. Por isso que é importante a ingestão de fibras, tá certo, pessoal? Agora, não é legal fazer aquela berinjela frita, né? Onde daí é uma fritura, e aí a gente vai ter problema com ela. Mas os legumes em geral, que tem bastante fibra, a fibra é um componente que ajuda a controlar um pouquinho essa questão do colesterol e triglicérides. Tá certo, pessoal? Então eu acho interessante aí a gente citar isso, né? Lembrando que a fibra age como se fosse uma esponja aí, ajudando a não toda aquela gordura ser absorvida. Isso no trato intestinal, tá certo? A Thaís Campos, na audiência com a gente também, acabou de entrar aqui com a gente. É isso aí, fica na audiência, hein, pessoal? E compartilha também para a informação avançar aí e mais pessoas serem atingidas pela nossa live. O pessoal do Instagram também, a Andréia também na audiência com a gente aqui. Olha só, pessoal, dando continuidade aqui, estou no meu roteiro, mas por que a gente está falando tanto, né? Por que até o nome do artigo aqui, ó, tá triglicérides e doenças coronárias, né? Doença das coronárias, vamos colocar assim, né? Os problemas cardíacos. E muito legal isso, gente, porque existe uma relação entre o aumento do triglicérides, o aumento do colesterol e os problemas do coração, né? Vamos pedalar, Fernando Leitão aqui apareceu, vamos pedalar, ótimo exercício também, é um exercício aeróbico, intenso, né? Concordo com você, Fernando, é isso mesmo, né? O Barrado, um abraço, nobre vereador, obrigado, Barrado, sempre na audiência com a gente também. Então, pedalar é um exercício físico recomendado, hein, gente? Lembrando a você que todo exercício físico é importante fazer aquele check-up antes com o médico, para ver como é que você está, né? Isso é importante, tá bom, pessoal? Então, mas vamos lá, eu estou falando da questão dos triglicérides com os problemas do coração, as doenças das coronárias, né, no caso aqui. Então, isso é importante, a gente tem que falar isso também. Por quê, pessoal? O aumento do colesterol e triglicérides, a gente tem ali, o aumento deles pode causar obstrução de artérias importantes, obstrução de veias importantes, aí, causando, então, problemas, aumento do índice de infarto, aumento do índice de AVC, tá certo, gente? Então, eu separei muita coisa legal aqui para a gente conversar sobre isso, inclusive questões relacionadas aos exames também, eu acho que é muito importante a gente falar isso também, questões dos exames laboratoriais, que a gente vai falar um pouquinho. Mas vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho dessa relação das gorduras e os problemas do coração. Falando um pouquinho do colesterol, gente, eu falei no início da nossa live que o colesterol tem o bom e tem o ruim. E é interessante a gente falar isso, né? Antigamente, nos exames laboratoriais, a gente vinha lá só colesterol total. Mas, na verdade, muitas vezes, no exame laboratorial, vocês vão olhar lá, existe lá o colesterol chamado HDL, que é o bom colesterol, e tem o ruim, que é o LDL. Olha uma pergunta aqui importante aqui também. Vamos fazer uma zumba. A zumba também é uma dança, né? E envolve muita movimentação corporal. Então também é recomendado, com certeza, para ajudar a baixar os triglicérides. Olha, o Rafael Jimenez, a obesidade ajuda a aumentar o colesterol e triglicérides? Claro, com certeza a obesidade é um fator de risco. A gente vai entrar daqui a pouco nas questões dos fatores de risco. E a obesidade é um deles. Muitas vezes a pessoa está com... A gente vai falar um pouquinho sobre isso, gente, é muito legal. É sobre a questão do exame laboratorial. Às vezes eu vou num assunto e volto, eu fico até preocupado se vai causar uma certa confusão no nosso espectador, porque eu falo de um assunto e volto nele, mas muitas pessoas têm gostado das lives e falaram que está didático. Então, mas às vezes eu viajo num assunto, volto num assunto e termino outro. Mas vamos lá. Isso que o Gemão colocou aqui, puxando então os fatores de risco, né? Eu acho que a gente tem que discutir isso, pessoal. Quais são os fatores de risco? Eu até separei isso aqui pra gente, ó. Idade, né? Homens, 45 anos, né? Mulheres depois da menopausa. Isso é uma questão. O fumo. Olha que até a Sueli Massaruti, o Pedro Carvalho, top. Obrigado, Pedro. Tá na audiência com a gente aí. Um abraço para todo mundo aí.
pro pai, pra mãe, né? Pessoal. Sueli Massaruti, a triglicérides ou colesterol, vício no tabaco e bebida alcoólica deixam muitas pessoas doentes. Né? Isso mata, meu irmão morreu por causa disso. Olha, sentimentos aí para você. E com certeza é importante essa questão. Então, tudo que a gente já está falando, né, pessoal? Ingestão de frituras com álcool, você viu que isso aumenta o triglicérides. Né? Isso é um fator que faz com que aumente a quantidade de triglicérides. A gente não falou só que é gordura também, a gente deu um destaque pro açúcar também, que vai formar o esqueleto da molécula do triglicérides, né? E o álcool. Então, a gente está falando de muitas questões relacionadas. Agora, a gente já está avançando para a questão dos fatores de risco. Então, o pessoal citou aí a obesidade, perfeito, é um fator de risco, né? O aumento de peso. A idade, né? Eu estou citando aqui porque está no meu artigo, pessoal. Idade, homens, 45 anos, mulheres depois da menopausa, tá certo? O fumo, né? As pessoas que são tabagistas, tá certo, gente? Tabagistas, muito complicado. O fumo é um fator de risco, tá bom? Hipertensão, mesmo que tratada, a pessoa hipertensa e está controlado, porque ela está tratando com antihipertensivos, mas isso é um fator de risco, tá certo? Diabetes, vamos colocar também aqui. Depois, história de doença cardiovascular em parentes de primeiro grau, isso também é um fator de risco, né? Tem uma pergunta aqui, se a pessoa estiver com colesterol alto, causa quedas de cabelo? Não há, assim, nos estudos aqui não há, preciso me aprofundar nisso. Mas nos estudos aqui não há uma questão relacionada num primeiro momento assim. Então, respondendo a pergunta aqui. Finalizando aqui a questão dos fatores de risco. Níveis de HDL abaixo de 35 miligramas por decilitro. Nossa, o que é isso, né? É o colesterol bom, gente. É o colesterol bom. O colesterol bom, ele tem que estar num nível ideal também. Se ele estiver muito abaixo, no caso aqui, que foi colocado 35 miligramas por decilitro, ou seja, um nível baixo do HDL, que é o bom colesterol, aí também é um fator de risco, porque aquele colesterol bom está muito baixo. Éder, mas para que serve o colesterol bom? Gente, o colesterol bom, né, não tem lá, vou fazer uma brincadeira aqui, não tem lá o anjinho e o diabinho, né? Não tem, assim, vamos colocar aqui aqueles desenhos animados que fica lá o anjinho do lado e o diabinho do lado. É mais ou menos isso com o colesterol. Tem o bom colesterol, que é o anjinho, e tem o mau colesterol, que é o diabinho, tá certo, gente? Então, o HDL, ele é ótimo, ele é o bom colesterol, e o que ele faz? Ele ajuda a limpar aquele vaso sanguíneo, entendeu? Ele ajuda a limpar aquele vaso sanguíneo para não acumular, não causar, então, um futuro entupimento daquele vaso sanguíneo. Então, enquanto que o colesterol ruim se acumula, o HDL ajuda a limpar. Perfeito, pessoal? Muito legal essa analogia, né? Que eu citei aqui para vocês. Uma pergunta aqui, ó. Dificilmente, se uma pessoa obesa com 85 a 90 anos de idade, dificilmente chega, concorda? Exatamente, a obesidade é um fator de risco. Claro que existem pessoas de idade mais avançada, que às vezes está obeso, mas isso é uma observação importante, né? Por quê? Porque os fatores de risco estão tão acumulados que aquela pessoa pode ir a óbito, né? Um infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral. Então, a observação está correta, gente. Eu não tenho esses dados estatísticos para passar para você, nosso amigo Rafael Gimenez, mas está correta essa observação, onde a obesidade associada com outros fatores de risco é muito complicado. E lembrando a você, gente, que o infarto, né? Acidente vascular cerebral, ou seja, as doenças do coração, é uma das doenças que mais mata na sociedade moderna, na sociedade industrial. Né? Hoje as pessoas estão muito estressadas, estão correndo muito, né, no seu dia a dia, e associada a uma má alimentação, uma alimentação de baixa qualidade, onde a pessoa come gorduras muitas vezes em excesso, açúcares em excesso, está acima do peso, está com a sua gordura abdominal acima do peso, está estressada. Então, tudo isso fuma, tudo isso são fatores de risco que vão culminar em problemas no futuro, né? Olha que legal, a Franciele Silva entrou, né? A Glaucia, eu tomo simvastatina para baixar e emagrecer. É normal? Então, a simvastatina, ela é um medicamento, um dos tratamentos para colesterol triglicérides, a simvastatina, tá certo, gente? Que é da família das estatinas. É uma molécula que foi descoberta há muitos anos atrás, e é uma molécula que ela tem essa capacidade de ajudar a controlar os níveis de colesterol e triglicéridos. A gente vai ver que não é só as estatinas, não são só as estatinas que atuam, que são ministradas como tratamentos para o colesterol e triglicéridos, mas
uma junção de fatores, né? Uma junção de moléculas. Muitas vezes os fibratos, as niacinas, que são famílias de moléculas que são utilizadas no tratamento, então, do colesterol e triglicéridos. Lembrando a você, meu amigo, minha amiga, que muitos desses medicamentos são sempre receitados, né, pelos médicos. Então, não tome o medicamento sem uma consulta médica, tá certo? Isso a gente salienta bastante aqui para você estar conversando aí com o seu médico, porque às vezes, né, aquela história da vizinha, né? Ah, foi bom para mim, baixou meu colesterol e o seu tá alto também. Então, não recomendo. Eu acho que é interessante a pessoa passar por uma avaliação, muitas vezes, para ver qual vai ser o medicamento adequado. Muitas vezes fazer um exame, né, um exame laboratorial, medir essa quantidade do colesterol e triglicérides. O exame é bem interessante. Tem umas questõezinhas do exame também, gente. Vou entrar nela já, né, porque eu acho que o exame é legal a gente falar das questões do exame, o exame clínico, para fazer aí, para você saber quanto que está o seu colesterol e triglicérides. Então, tem umas questões legais. O exame do colesterol e triglicérides, é legal a gente fazer ele sempre com um jejum de 12 horas, tá certo, pessoal? Jejum de 12 horas, tá bom? É importante também você sempre escolher o mesmo laboratório, porque às vezes pode ter uma variaçãozinha, né, de 5%, um pouquinho mais, essa variação. Tem uma pergunta aqui, Éder, como uma pessoa é obesa e não tem colesterol e nem triglicérides, é acima do peso? Claro, pode acontecer. Gente, vamos parar nessa pergunta aqui? Né? Um abraço para o Rodrigo Enio, grande amigo, está com a gente aqui na audiência. Né? Sueli Massaruti, olha só, eu vou parar nessa pergunta porque eu gostei dessa pergunta, é uma pergunta importante. Né? Pessoas que estão acima do peso, mas não têm colesterol elevado, não têm triglicéridos elevados, pode acontecer? Pode. Existe uma questão relacionada ao colesterol e triglicérides, pessoal. E isso vai naquela pergunta, né? A pessoa que é magra, às vezes tem um colesterol, triglicérides elevado. A gente pode inverter a pergunta e colocar assim também, né? Perfeito. O que acontece, gente? Existe um fator que eu citei aqui, ó, história de doença cardiovascular em parentes de primeiro grau. Isso é um fator de risco. Mas existem questões relacionadas ao colesterol e triglicérides que estão relacionadas à hereditariedade. Existem genes que estão relacionados a isso. E esse gene, ele altera. Falar de maneira bem didática e bem sucinta para você entender, meu amigo, minha amiga. Aonde que ocorre o metabolismo do colesterol e triglicérides? Né, do colesterol? Lá no fígado. Lá que ocorre o metabolismo dessas moléculas. E lá, nas células hepáticas, existem receptores que vão se ligar muitas vezes ao LDL, ao mau colesterol. E existem doenças genéticas que vão afetar esses receptores e vai atrapalhar o metabolismo do LDL. Olha só, gente. Então, tá vendo o que eu falei? É um problema genético onde afetou aqueles receptores e eles não conseguem metabolizar mais o LDL. O que acontece? Acontece um acúmulo de LDL, um acúmulo do mau colesterol, ou seja, aumenta a quantidade de colesterol ruim. E isso é um fator genético. Então, às vezes a pessoa, ela nem se alimenta de gorduras muitas vezes, né? Mas ela tem o colesterol elevado. E tem aquele que está acima do peso, come maionese, come uma série de alimentos gordurosos e não tem o colesterol elevado. Por quê? Por causa dessa questão da doença genética. Tá certo, pessoal? Legal a pergunta também, né? É isso aí, gente. Vocês mandam pergunta, a gente vai se virando aqui, né? Por enquanto a gente está respondendo todas. Né? E o pessoal manda pra gente a pergunta aqui e a gente consegue responder. Tá bom? Legal, né, pessoal? Então, estou aqui com questões interessantes aqui. A gente falou dos fatores de risco, né? Falou do exame de sangue também, que eu acho que é um fator importante, né? Que eu falei que pode variar um pouquinho de laboratório para laboratório, jejum de 12 horas. E também, olha só, gente, a posição da pessoa também. Se você tirou o sangue deitado, se você tirou o sangue em pé, sentado, isso também pode influenciar na questão do exame de triglicérides. Muito importante isso, muito interessante essa questão também. Então, é importante você sempre manter os mesmos pré-requisitos quando você for fazer o exame, então, do laboratório que você escolher para você quantificar a quantidade de colesterol e triglicéridos que você tem. Legal, pessoal? Eu sempre recebo aqui exames, muitas vezes, porque o farmacêutico, eu como farmacêutico, posso olhar os exames, né? Então, muitas pessoas, às vezes, trazem os exames para eu dar uma olhada, esses exames laboratoriais, que são importantes, que tem os parâmetros, então, muita gente pode trazer para a gente. Olha, Claudete Silva, uma boa noite para você, Claudete. Perguntou aqui, ó, diabetes tem cura?
a gente colocou essa questão do diabetes numa live especial do diabetes. E diabetes ele é uma doença, teoricamente, que não tem cura, né? Mas muitas pessoas, a literatura médica mostrou que muitas pessoas conseguiram eliminar o problema. Baixou o peso, né? Cirurgia bariátrica, por exemplo. Existem estudos que mostram que a pessoa fez cirurgia bariátrica e se curou do diabetes, né? A gente não pode usar o termo se curou, mas elas tiveram os índices glicêmicos ficaram normais. Então, são muitos estudos que estão sendo feitos ainda sobre essa questão, né? Então vamos lá, gente, vamos falar do colesterol e triglicérides. Legal, estou aqui com as informações, né, com meus artigos aqui, e separei várias questões aqui, gente. Uma coisa importante, a gente está falando dos exames laboratoriais, né, toda a questão dos exames laboratoriais que são feitos. E como é que quando que o médico vai falar para a pessoa, você precisa fazer exercício físico, ou você precisa reduzir a sua dieta? Então, o médico, ele trata de uma série de questões, né? A Samantha Almeida, faça uma live falando dos diabetes infantil, com certeza. O diabetes infantil tem outras características. A gente vai trazer esse assunto também. Mas, voltando aqui à questão do colesterol e triglicérides, olha só, gente, né? A Ingrid entrou aqui com a gente, a Ingrid família, né? Sofia, Raul, né? Heron, todo mundo entrou aí. Valeu, gente. E olha só, a galera é o seguinte, pessoal, o médico, a pessoa vai lá no médico, faz o exame, né? E vai mostrar lá o índice de colesterol que aquela pessoa está tendo. E aí tem tem lá o índice que é recomendado, né? E muitas vezes o médico vai dar uma olhada nos parâmetros e vai falar com aquele paciente, você não precisa muitas vezes tomar remédio, né? Vamos falar assim, às vezes o colesterol da pessoa está num nível um pouco acima do recomendado, né? Uma quantidade de miligramas um pouco acima do recomendado, né? No caso aqui eu trouxe aqui, gente, então uma tabela bem legal. Se a pessoa tem 0 ou 1 fator de risco e o colesterol dela está em 240, colesterol total, né? É um limiar aqui. Então o médico vai muitas vezes orientar a pessoa a fazer um exercício físico, mexer na dieta, enfim. Mas se a pessoa apresenta mais fatores de risco, por exemplo, se ela tem um parente em primeiro grau lá que tem doença do coração, ou se ela se ela é fumante, por exemplo, está acima do peso. Então, quanto mais fatores de risco vai apresentando, mais o médico vai ficar preocupado com esse paciente e vai, então, tentar baixar esse colesterol triglicérides com medicação e usando tudo que é necessário, então, para chegar nos níveis normais. Tá certo, pessoal? Olha só, a Gláucia Cairone falou o seguinte: eu, por ordem do médico, fiz exames, não tenho diabetes, mas triglicérides deu 460. É um nível mais elevado um pouco do triglicérides. Então, o que é legal fazer aí, Glaucio, no seu caso? Mais exercícios físicos. A gente falou que o exercício físico é muito bom para baixar o triglicérides, né? E muitas vezes aí, conversando com o seu médico, claro, o médico vai passar aí um medicamento para tentar baixar também esses níveis, né? É importante. Existe uma diferencinha entre homens e mulheres, a questão do colesterol e triglicérides. Isso está relacionado à questão hormonal. Não está muito bem explicado isso, mas está relacionado às diferenças hormonais entre homens e mulheres. Então é importante a gente colocar isso também em pauta aqui na nossa live Saúde Já, toda quarta às 9 da noite, a nossa live sendo veiculada aqui, tanto no Facebook, né, para vocês aqui do Facebook, né, Facebook Live, e também para o pessoal aqui do Instagram, né? Nós estamos aqui com 2 câmeras aqui, colocando então as informações para vocês. Um exame de sangue para prevenir o ataque cardíaco. Coloquei aqui, gente, um exame de sangue para prevenir ataque cardíaco. Eu coloquei um tópico aqui muito legal, né? Que a gente tem que falar sobre isso. Por quê? Porque a gente está falando dessa questão do colesterol e triglicérides e essa relação com os problemas cardíacos. É isso que a gente tem que colocar também aqui, gente. E tem uma questão muito legal aqui, que é como é que forma, né, essa questão do infarto, como é que a explicação disso, né? Como é que os níveis de colesterol e triglicérides estão relacionados, então, ao aumento da probabilidade de doenças coronarianas, infarto, né, do miocárdio, um AVC, por exemplo. Como é que isso está relacionado? Por isso que as pessoas têm tanta preocupação com os níveis de colesterol e triglicérides. Então, a gente tem que explicar isso também, né?
É o seguinte, pessoal, você imagina um vaso sanguíneo, né? E esse vaso sanguíneo está passando ali o sangue. O sangue precisa circular no nosso corpo e o coração vai bombeando e esse sangue precisa circular para o nosso corpo para chegar nos tecidos, chegar nos órgãos. Muito bem. Acontece que no indivíduo que tem o colesterol elevado e o triglicérides elevado, tem que tomar um cuidado. Porque o que acontece? Acontece então que a concentração está aumentada e essas substâncias aí, elas podem estar causando aí o entupimento desse vaso. Mas como que acontece isso? Tem toda uma explicação, gente. Antigamente, né, tem toda uma explicação aqui. Eu trouxe aqui o pessoal, trouxe um artigo aqui muito legal, que a gente não pode entender que é só o acúmulo do colesterol numa artéria importante que vai causar, então, um infarto. Né? Não é só isso que vai acontecer, gente. É uma série de questões relacionadas a isso. Hoje, a questão de uma obstrução de uma veia, por exemplo, está muito mais relacionada a um processo inflamatório. Mas como é que é isso? Como é que se dá a explicação disso, né? Então, você imagina lá, uma pessoa que está passando sangue, né, naquele vaso sanguíneo e ela tem, então, um colesterol elevado. O que está acontecendo ali? Vai acontecer um processo ali, uma inflamação, muitas vezes, no local, vai se acumular aquele colesterol, aquele LDL, que é o mau colesterol, se acumula naquele local, e ocorre um processo, uma reação inflamatória intensa ali, uma mistura de célula de defesa, e vai formar, então, uma placa naquele local, vai formar muitas vezes uma bolha naquele local, e as células de defesa vão lá, né? A Clarice entrou na audiência no Instagram aqui com a gente, obrigado, Clarice, e muitas vezes vai formar, então, uma bolsa, né? Uma bolha naquele local, e vai formar uma substância fibrosa, uma substância mais endurecida. Então, olha só quanto evento que está acontecendo, gente. Eu viajei agora, né? Falei uma coisa assim, absurda agora, né, gente? Mas o que está acontecendo? Muitas pessoas, nossa, o colesterol é elevado, então vai entupir minha artéria e posso ter um infarto do miocárdio, posso ter um AVC. Tudo bem, tá correto o raciocínio, mas a gente não pode ter essa visão simplista da coisa. A gente não pode ter essa visão simplificada, que é só isso que acontece. Na verdade, está acontecendo um monte de evento bioquímico, imunológico, inflamatório naquele local. Tá certo, gente? Então está formando, e graças à grande quantidade do mau colesterol, do LDL que está lá. Se não tiver o LDL elevado, vai acontecer aquele processo inflamatório lá? Pode até acontecer, mas não com a intensidade que acontece no indivíduo que tem uma concentração alta do LDL. Então, repetindo para vocês, pessoal, a gente tem que ver que a questão do infarto, a questão de um entupimento de uma artéria importante, está muito mais relacionado a um processo inflamatório naquele local. Né? Não em si, só o aumento do colesterol e triglicérides. Tanto é que pode acontecer um infarto numa pessoa que está com seus níveis de colesterol normal. Né? Mas então está muito relacionado a isso. Então o que acontece lá, gente? Ocorre um processo inflamatório, uma lesão, e aquela quantidade de LDL se acumula naquele local, há uma forte reação inflamatória. Essa reação inflamatória, mediadores são estimulados, né? São soltos naquele local, mediadores químicos, atraem glóbulos brancos, atraem células de defesa, que vão formar uma estrutura ali. E muitas vezes essa estrutura, com eventos inflamatórios subsequentes, vai formar então como se fosse uma cápsula. Tá certo, gente? Vai formar uma cápsula. Essa cápsula está com material fibroso, está com material mais endurecido, e muitas vezes ocorre o desprendimento dessa cápsula, né? Devido a esse processo inflamatório intenso. O resultado disso ocorre um desprendimento. E são formados, então, coágulos. Esses coágulos acabam se soltando dessa região, e aí que está o perigo, gente. Esses coágulos viajam, né? São levados pela corrente sanguínea, causando entupimentos em artérias importantes, levando, então, a infarto e AVC. Tá certo, pessoal? E aí tem uma questão importante de tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, uma questão importante que uma das moléculas, uma das substâncias que são produzidas em todo esse processo inflamatório é a chamada proteína C reativa. Nossa, o que é isso? Proteína C reativa. Mas entrou nisso agora. Por que eu estou citando isso, gente? Porque essa proteína C reativa, eu não falei lá no comecinho da nossa explicação aqui, é um exame de sangue para prevenir ataque cardíaco. Na verdade,
não é só o colesterol elevado, como eu falei para vocês, que é um parâmetro, ele é um dos parâmetros. Um segundo parâmetro é a formação dessa proteína C reativa, porque nesse processo inflamatório é formada essa substância, essa proteína C reativa. Muito desse processo, um subproduto disso é essa proteína C reativa. Então, quanto mais proteína C reativa tem, maior é a chance de ter um infarto do miocárdio, enfim, um acidente vascular cerebral, né? Então, muitos estudos uma avalanche de estudos estão sendo feitos, tentando, então, fazer essa relação, tentando não, né? Já está comprovado esse aumento da proteína C reativa com essa questão do infarto e acidente vascular cerebral, ou seja, do ataque cardíaco, né, que a gente está colocando aqui. Tá bom, pessoal? Legalzinho, né? Legal essa explicação, então, que a gente está fazendo aqui para você, meu querido amigo, minha amiga, que está aqui com a gente no Saúde Já, toda quarta-feira, 9 da noite, a nossa live sendo veiculada para você. Lembrando a você aqui do Facebook, né, se você curte a página Edermiano, tá certo? Nossa página, pessoal, você pode curtir lá a nossa página Edermiano. Você vai ter lá informações de saúde, né? Toda semana, informações de saúde, um tema de saúde para você semanalmente. Então, curte a nossa página, tem um lugarzinho lá, convidar amigos. Então, por favor, gente, entra lá e convida os seus amigos para curtir a nossa página, recomenda a nossa página para as pessoas. Tem muita informação de saúde lá, tem muita coisa legal. Então, você vai curtir e convidar os amigos para curtir a nossa página. E lembrando a você do Facebook que depois que termina a nossa live, ela fica disponível lá na nossa página para você assistir a hora que você quiser. Muitas vezes você está aqui ocupado e você não está conseguindo assistir. O pessoal do Instagram também está na audiência com a gente. Muita gente gosta de utilizar o Instagram, tem uma facilidade maior com essa rede social, mas você também pode ir no Facebook, se você tiver Facebook, e pode estar assistindo a nossa live lá no Facebook depois, mesmo depois que ela acabar. No Instagram ela fica só durante o período, né? Olha, Clarice, quero dicas para a memória. Com certeza vamos trazer aqui uma live especial falando da memória, né? Como é que a gente forma a memória, o que ajuda a gente a ter uma memória melhor, tá certo? Com certeza essa informação eu já vou marcar aqui na nossa agenda para a gente trazer também essa informação, né? O pessoal também, né, perguntou aí de vários outros assuntos, né, que está na audiência com a gente, o pessoal que está na audiência com a gente. Tá certo, pessoal? Olha só, gente, alimentação faz diferença. Isso aqui é muito legal, isso aqui eu falei no comecinho da nossa live, um artigo que está aqui, pessoal. A nossa alimentação também, um cuidado que a gente tem com a alimentação. Eu citei muitas vezes a questão da utilização do ômega 3, né? Estou mais uma vez salientando isso. Acho que é super importante a utilização do ômega 3, que ele vai ajudar a baixar os níveis, né, principalmente de triglicérides. Por quê? Porque tem aquela gordura boa que vai ajudar a limpar, então, os vasos sanguíneos aí, enfim, a eliminar esse mau colesterol que tanto afeta a gente, né? Que tantos problemas causam, como eu falei aqui para vocês. Legal, pessoal, nossa live? Muito interessante que nós temos, menos assessoria, né? Quanto tempo já tem a nossa duração, né? 42 minutos, é isso? Joia. Então eu vou só fazer o resumo para a gente encerrar. O pessoal daqui a pouco no Instagram, ele já acaba automaticamente o Instagram, dura aí mais ou menos 1 hora. Olha, a Rogéria Fantinato entrou aqui com a gente também, né? Boa noite, Rogéria. Então, gente, olha só que legal, nós estamos falando hoje, né, do colesterol e triglicérides, que são temas importantes. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso. Meu exame deu colesterol alterado, né? O que é isso? Na verdade, gente, colesterol e triglicérides são gorduras. E como eu falei no início da nossa live, eles não são de todo ruim. A gente vê que o colesterol e triglicérides estão relacionados, vou falar assim, de uma maneira bem sintética, gente, estão relacionados à formação ali de hormônios, né, vitaminas lipossolúveis. Então, ele não é de todo ruim, né? Nós temos ali a membrana celular, tem gorduras, então o colesterol ali está relacionado à formação das membranas celulares também. E a membrana celular ela é do tipo mosaico fluido, o modelo da membrana celular, onde ocorre a entrada e saída de substâncias, graças a esse modelo, graças a essas gorduras que fazem parte das membranas celulares. Então, olha só, gente, quanta coisa importante que são as gorduras. Então, a gente não pode falar que colesterol e triglicérides são ruins,
né? Muitas vezes são sintetizados no nosso fígado, ali, os triglicéridos são sintetizados no fígado, e são moléculas importantes para a gente, né? Também funcionam como energia, né? É uma molécula também que tem uma energia muito grande, funciona como combustível muitas vezes para a gente, né? A gente vê que o principal é a glicose, mas as gorduras também são importantes. Mas, como tudo tem sua importância e em níveis equilibrados é bom, tudo que é em excesso é complicado, né, gente? Tudo que é em excesso é problemático, causa problema. No caso do colesterol e triglicéridos não é diferente. As concentrações elevadas dessas substâncias vão causar, então, vão fazer com que aumente a concentração no vaso sanguíneo e vão causar ali problemas. E um dos problemas, como eu citei aqui, na nossa live aqui, o risco de doenças coronarianas, né? Problemas, ataque cardíaco, AVC, isso a gente colocou aqui. Existe uma relação entre o aumento do colesterol e triglicérides e essas doenças. Ah, mas só isso, gente? Só isso? O aumento do colesterol e triglicérides? Não, não é só isso. A gente tem que associar fatores de risco, onde o fumo, né, o tabagismo. Ó, a dona Odete Doiani, fazia tempo que eu não via a dona Odete aqui nas nossas lives. Uma boa noite para você, minha querida amiga, presente aqui com a gente na nossa live. E olha só, pessoal, né, é só o aumento do colesterol e triglicéridos que causa problema? Não, a gente tem que colocar os fatores de risco, como o tabagismo, né, elenquei aqui alguns, né, o histórico de doença coronariana na família, né, tabagismo, já falei aqui agora que é importante, né, existe uma relação com isso também. O aumento de peso, a obesidade, a gente falou aqui, o histórico familiar, a gente falou também, hereditariedade, são uma série de questões relacionadas que vão fazer com que o médico vai saber qual que é o melhor tratamento para aquele paciente. Então, isso é importante. Também destacar aqui a questão do exercício físico, né, que no começo da nossa live que o pessoal falou muito disso. Éder fala do exercício físico. Claro, o exercício físico é importantíssimo, que vai ajudar a equilibrar os níveis, principalmente do triglicérides, né? A gente vê que os triglicérides, eles são, com exercício físico, funciona melhor nos triglicéridos. Você vê que pessoas que começaram a caminhar, uma redução de 20%, né, 30% ali da quantidade, da concentração dos triglicerídeos. Então, é importante a gente salientar isso, também falamos disso na nossa live de hoje. Para você que chegou agora, nós estamos aqui fazendo o nosso resumo, antes de nós finalizarmos a nossa live. Muito legal, né, gente? Falamos também de, tem pessoa que é aumento de peso, a pessoa está elevado, aumento de peso, já que a obesidade é um dos fatores, né? E o colesterol dela está normal. E às vezes uma pessoa magrinha tem o colesterol elevado. Então isso também é importante a gente salientar, pessoal. Às vezes isso está relacionado à hereditariedade, né? Fatores genéticos, onde eu expliquei isso também, que é a questão dos receptores, né? Existem problemas ali na metabolização do colesterol ruim, fazendo com que haja acúmulo, né? Isso são problemas genéticos, fazendo com que haja acúmulo desse mau colesterol, causando então um aumento e explicando então por que uma pessoa que é magra às vezes tem o colesterol elevado e uma pessoa que é obesa às vezes está com os níveis normais. Então isso é importante, isso é uma explicação, né, que tem a ver com a genética, com problemas genéticos aí, dando continuidade então. E falei aqui, finalizando, pessoal, da questão de como que acontece, qual que é o evento que está envolvido na questão do infarto, né, de um entupimento de uma artéria. Claro que o aumento do colesterol vai propiciar ali a formação de placas, e essas placas vão causar um entupimento daquele vaso sanguíneo, reduzir a sua luz. É assim que a gente fala, reduz a luz daquele vaso sanguíneo, como se fosse uma mangueira, né, gente? Uma mangueira tem lá o seu calibre, para onde vai passar um fluido. A gente também tem isso. Se você reduz esse calibre por alguma razão, você vai ter um problema, pode causar um entupimento, né? E aí causar, por exemplo, um infarto, né, um AVC. Mas acontece que é mais complexo do que isso, gente. Eu falei dos eventos imunológicos e bioquímicos que estão lá. E muitas vezes ocorre uma forte reação inflamatória. Essa reação inflamatória ocorre acúmulo, já que está alta a concentração de LDL, ocorre um acúmulo dessa substância, eventos imunológicos, eventos inflamatórios ocorrem ali, atração de glóbulos brancos, forma uma cápsula fibrosa, e ela se desprende formando coágulos. E é esse coágulo que vai avançar, então, vai ser levado pelo sangue, causando, então, entupimentos em artérias importantes. Olha só, gente, então, vocês viram, eu falei de uma maneira resumida, hein, pessoal? Porque esse assunto é um artigo enorme, assim, ó, né? Um artigo bem grande, né? Então,
Então, eu estou falando de uma maneira bem resumida para a gente entender isso. E, claro, chamar a sua atenção para a questão do colesterol triglicérides de hoje, né? Vamos manter o colesterol triglicérides nos níveis normais, pessoal? Vamos manter nos níveis normais? Vamos fazer um trato aqui? Então, você vai cuidar da sua alimentação, né? Meu amigo, minha amiga que está aqui com a gente na nossa live de hoje, você vai cuidar da sua alimentação, você vai fazer um exercício físico, né? do seu gosto, né? Uma caminhada, tem gente que brincou comigo ali, falou de bicicleta, legal também, uma caminhada, uma corrida, né? Tudo isso vai ajudar você a baixar o colesterol triglicérides, e não só isso, né? Uma série de outras questões de saúde também, né? Se você está fumando, tenta largar o cigarro, né? Tenta parar de fumar, tá certo, pessoal? Acho que esse é um fator também fantástico, um fator importante, é um fator de risco para os problemas aí, doenças do coração, tá certo? Associada com colesterol triglicérides, aumenta bastante a probabilidade de um infarto, de um AVC. Então, para de fumar, você também, né? Reduz o seu peso. E, claro, né, gente, se muitas vezes o seu diagnóstico, você precisar de um medicamento, né, para baixar o colesterol triglicérides, faça uma consulta com o seu médico, nunca tome por conta e sempre fazer os exames periodicamente. Acima dos 35 anos, geralmente uma vez ao ano, é importante fazer um exame laboratorial para medir aí a quantidade do seu colesterol, do seu triglicérides. Valeu, pessoal? Legal demais? Programa Saúde Já, toda semana, toda quarta-feira aqui para você, toda semana um tema para você. Toda quarta-feira um tema exclusivo de saúde. Lembrando a você que toda quarta às 9 da noite estamos aqui ao vivo para conversar com você a respeito de saúde. Eu sempre trazendo um tema, sempre interagindo com você ao vivo. Essa ferramenta do Facebook permite isso, onde a gente responde as perguntas aqui para as pessoas, e muito legal. Então, o pessoal do Instagram também, sempre na audiência com a gente, tanto no Facebook Live, quanto no Instagram, ao vivo, toda quarta, às 9 da noite, sempre um tema de saúde para você, nós estamos trazendo aqui. Beleza, pessoal? Né? Vou encerrar aqui, né? Pessoal que está, minha assessoria aqui, a galera está me passando aqui o horário, né? Opa, Rafael Vinícius, né? Entrou com a gente aqui. Lembrando a você que entrou na nossa live e você não conseguiu pegar todos os detalhes, pessoal, a nossa live ela vai ficar disponível ali na nossa página. Então entra lá, curte a página Éder Miano e você vai ter acesso lá aos nossos vídeos, vai ver as jornadas, as lives anteriores, né? Os nossos temas que foram discutidos aqui anterior. O pessoal perguntou hoje de diabetes, então tem lá uma live de diabetes também. Tá bom, pessoal? Então entra lá na nossa página, curte, chama os seus amigos para curtir, compartilha, porque é muito legal esse tema, né? Lembrando a você que toda quarta às 9 da noite nós estaremos aqui na nossa live trazendo um assunto de saúde para você. Legal o assunto de hoje, né, pessoal? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, né? E peço encarecidamente, semana que vem, quarta-feira às 9 da noite, estaremos de volta em mais Saúde Já, trazendo para você. Valeu, gente! Obrigado, fiquem com Deus, ótimo final de semana. Semana que vem, mais tema de saúde para vocês. Abraço!